Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre verbos de elocução, né? E vocês aí vão entender o porquê quando a gente passar para a atividade, certo? Eu vou abrir aqui o slide para a gente explicar, para que eu possa explicar melhor para vocês, viu? Me acompanhem, por favor. Vamos lá, cadê? Pronto. E vamos para os nossos verbos de elocução, né? O que são verbos de elocução, professora, né? São verbos que anunciam o discurso, ou seja, eles introduzem uma fala indicando as atitudes e ações dos personagens. Aí eu coloquei aqui também o verbete da palavra elocução, ação ou efeito de demonstrar um pensamento ou opinião através da utilização de palavras, né? A demonstração da enunciação desse pensamento, uma ótima elocução acerca do comunismo. Gente, o primeiro significado é o que se encaixa no que a gente está falando aqui, certo? A ação ou efeito de demonstrar um pensamento ou opinião através da utilização de palavras. Vamos para... Sim, o verbo de elocução, ele também é chamado de verbo de sende, certo? Vamos para o segundo slide. Eu trouxe também alguns exemplos de verbo de elocução, mas vamos ler aqui essa imagenzinha. O que é verbo de sende? Verbos de sende são usados para expressar as falas e pensamentos dos personagens. Verbos de elocução mais utilizados. Perguntou, né, do verbo perguntar. Respondeu, verbo responder. Disse, verbo dizer. Falou, verbo falar. Exclamou, verbo exclamar. Pediu, verbo pedir. Afirmou, verbo afirmar. Explicou, verbo explicar. Esses são os mais usados, né, no caso. Eles expressam falas, pensamentos e ações dos personagens. Agora vamos para a página 126 e 127 do livro didático de vocês. Aqui no livro didático de vocês, na página 126, no Aplicando Conhecimentos, nós vamos falar também um pouquinho sobre verbos de elocução. Vamos lá. Primeira questão. O trecho a seguir também foi extraído da obra O Pequeno Príncipe e reproduz o momento em que o príncipezinho tem de se despedir da raposa depois de cativá-la. Leia-o e responda às questões. Assim, o príncipezinho cativou a raposa, mas, quando chegou na hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Que eu te cativasse." "Quis", disse a raposa. "Mas tu vais chorar", disse o príncipezinho. "Vou", disse a raposa. "Então não sais lucrando nada." "Eu lucro", disse a raposa, "por causa da cor do trigo." "Adeus", disse ele. "Adeus", disse a raposa. "Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê o bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos." "O essencial é invisível para os olhos", repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Agora vamos lá. Letra A. Qual foi o verbo de elocução mais utilizado na construção do texto? Lembrando que os verbos de elocução, eles demonstram ações, né, pensamentos dos personagens, certo? Aí vejam aí qual foi o verbo de elocução mais utilizado na construção do texto. Letra B. Em sua opinião, por que o autor recorreu ao mesmo verbo de elocução no desenvolvimento do diálogo, em vez de usar verbos de elocução variados, como responder e exclamar? Vejam aí qual foi a intenção do autor nisso aí. C. Reescreva o trecho a seguir, substituindo os triângulos por verbos de elocução propostos no quadro abaixo. Procure no dicionário as palavras desconhecidas e, para cada frase, escolha o verbo conforme o sentido que o contexto sugere a você. Observe as possibilidades de arranjo que os verbos oferecem. Vejam aí. Aí tem o verbo: explicou, revelou, admitiu, insistiu, concordou e lamentou. Então, vocês vão ver de uma forma que o contexto fique de acordo com o verbo ou melhor, o verbo se encaixa de acordo com o contexto, certo, gente? Ou seja, de acordo com a frase que ele vai ser inserido, que ele vai ser colocado, ok? Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa, triângulo, eu vou chorar. A culpa é sua, a tua, triângulo, o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, triângulo, a raposa. Mas tu vai chorar, triângulo, o príncipezinho.
Vou, triângulo, a raposa. Então, não vai sair lucrando nada. Eu lucro, triângulo, a raposa por causa da cor do trigo. D. Reescreva o trecho a seguir, fazendo uso do discurso indireto. Faça as adaptações necessárias quanto ao tempo verbal, ao uso dos pronomes e à pontuação. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso aqui tudo no discurso indireto, certo, gente? E vão usar os pronomes e a pontuação que seja, como é que eu posso falar? Necessária, certo? Dentro das alterações. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Bom, essa atividade tá muito fácil. Então, gente, vamos caprichar, certo? Essa é a primeira atividade da semana, né? Façam com carinho qualquer dúvida. Lembre-se de perguntar ao professor, certo? Podem surgir dúvidas, eu sei, podem surgir dúvidas. Mas eu sei também que vocês são muito inteligentes para poder fazer essa atividade muito bem feita, certo? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Vamos para a nossa despedida virtual. Lembrando que cuidem-se, certo? Usem máscara, usem álcool em gel, certo? Não está tudo bom ainda não lá fora, viu? Vamos lá, né? Abraço apertado, beijo no coração e até a próxima. Fé em Deus.